Doc Talks, diálogos sobre medicina e arte. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Olá, sejam bem-vindos ao Doc Talks, podcast que explora a conexão entre a arte e a medicina. Eu sou Manuel Costa Pinto, jornalista e crítico literário. Chamo para a conversa meu companheiro de podcast, Dr. Augusto César de Macedo, médico do Fleury, curador e idealizador desse podcast, e que vai nos apresentar o tema deste episódio. Hoje vamos falar sobre a síndrome que afeta 1 em cada 700 nascimentos no mundo. As pessoas carregam nas células 47 cromossomos e não 46, como ocorre com a população geral. Essa característica acontece por causa de uma alteração no cromossomo 21, que não aparece em dupla, mas em trinca. Sim, estamos falando da trissomia do cromossomo 21, é um nome complicado, não é? Mais conhecida como síndrome de Down. Cerca de 300 mil pessoas no Brasil têm essa alteração genética, que fisicamente se traduz por algumas diferenças, como olhos amendoados, orelhas um pouco mais baixas, dedos curtos e músculos mais flácidos. Os dados estatísticos mostram também que a capacidade intelectual dessas pessoas pode ser comprometida, o que para muitos selaria o destino de quem tem a alteração. Mas será mesmo? Uma criança com a síndrome pode gerar um impacto enorme nos pais e na família, que tem que se adaptar às suas necessidades especiais. Mas no fim é bom lembrar, ela precisa do que todas as outras crianças precisam. Cuidados com a saúde, alimentação adequada, educação e carinho. Ótimo, Augusto. Muito obrigado pela apresentação tão clara desse tema tão complexo. Então eu vou apresentar agora os nossos convidados de hoje. Doc Talks. Pelo lado da medicina, nós conversamos com o médico Zan Mustaki, geneticista, pediatra, um dos maiores especialistas do Brasil no tema. Obrigado por estar conosco, doutor Zan. Obrigado pela oportunidade de poder compartilhar esse tema tão abundante e estamos aí para poder colaborar. Perfeitamente. Bom, agora eu apresento o nosso convidado pelo lado da literatura, das artes, o grande escritor, romancista Cristóvão Tessa, autor de inúmeros romances, como os mais recentes Professora, Tradutora, Tirania do Amor, e, sobretudo, autor do livro O Filho Eterno, livro que foi um dos mais premiados do Brasil quando do seu lançamento, até hoje é um dos livros mais celebrados no mercado editorial e pelos leitores e críticos, inspirou filme, peça de teatro com o mesmo nome, O Filho Eterno. Tudo bem, Cristóvão? Bem-vindo aqui ao podcast do Doc Talks. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão rico, tão complexo como a síndrome de Down. Doutor Zan, falava-se muito no passado sobre as limitações e a baixa expectativa de vida de pessoas com trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Down, que é o nosso tema de hoje. O quanto esse cenário da baixa expectativa de vida mudou? O envelhecimento precoce ainda é um desafio para quem tem síndrome de Down? Logo no começo, nós tínhamos uma perspectiva que variava, uma expectativa de vida de 15 a no máximo 25 anos. E o processo de envelhecimento era muito mais perceptível. Hoje, a perspectiva de vida de uma pessoa com trissomia 21 está por volta de 60 a 70 anos. Portanto, as expressões do envelhecimento são mais evidentes, o que gera um grande dificultador nas nossas próximas perspectivas. Nós não estamos preparados para atender a população com trissomia 21 envelhecida. Nós terminamos de nos capacitar ao longo de 45 anos ao atendimento da pessoa com trissomia 21 de 0 anos de idade até 25, 30. O meu paciente que faleceu com uma idade mais velha foi de 79 anos. Obviamente, eu não atendi nos últimos 79 anos, foi nos últimos 30 anos de vida. Mas o problema de acompanhamento desse indivíduo é que nós não tínhamos o suporte de conhecimentos prévios. Enfim, com a tecnologia, com a cirurgia cardíaca, com as oportunidades de imunizações pertinentíssimas, principalmente nesse momento tão delicado, com o suporte nutricional bem caracterizado e a atenção ao lazer, ao esporte e atividade física, nós conseguimos sim fazer com que essas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor por mais que 25, 30, 40, 60 anos de idade. Obrigado, doutor Zan. Eu queria agora fazer uma pergunta para o Cristóvão Tessa. Cristóvão, antes da gente fazer perguntas específicas sobre a sua experiência com síndrome de Down,
Queria que você contasse um pouco sobre a gênese do seu livro, Filho Eterno, né, que é um livro que marcou uma virada na sua obra, de alguma maneira, por questões literárias, porque você adotou um ponto de vista de um narrador que examina cada acontecimento e cada momento da ação presente com um olhar que vai fazendo uma anatomia, decompondo cada emoção, cada acontecimento, cada gesto, isso independentemente de estar falando da experiência relatada no Filho Eterno. Isso é uma coisa que passou a ser uma característica da sua obra, mas que começou, de certa maneira, ou se acentuou, se intensificou com o Filho Eterno, que eu acho que é uma mudança da sua obra do ponto de vista literário. Como é que nasceu o Filho Eterno? Olha, foi eu tinha um projeto de escritor desde os 13, 14, 15 anos, né? Encaminhei toda a minha vida para isso. E em 1980, eu casei em 77, em 1980 nasceu meu primeiro filho, em novembro, Felipe, com síndrome de Down, 3 de novembro de 1980. Claro que isso aí é um choque brutal na vida de uma pessoa, porque, quer dizer, eu sempre, a tentação é dizer, ainda mais naquele tempo, eu acho que isso em todos os tempos. Hoje, em qualquer momento, você tem um filho com alguma deficiência, com algum problema, com alguma... É claro que é sempre um choque. E naquele tempo era também uma grande ignorância sobre o assunto, e aí o estigma era muito forte, que a palavra que se usava, inclusive, era mongolismo. Se chamava a criança de mongoloide. Era um termo que corria, estava em capa de livros científicos, etc. Os casos do mongolismo, tal, quer dizer, ou seja, tinha todo um estigma muito pesado e um grande desconhecimento. As pessoas não sabiam bem o que era, as coisas eram mais ou menos escondidas. Tem até o caso, por exemplo, do dramaturgo Arthur Miller, célebre americano, autor da Morte do Caixeiro Viajante. Ele teve um filho com síndrome de Down que escondeu a vida inteira, né? Nunca ninguém soube que ele tinha. Então era um estigma pesado. E aquilo foi um choque para mim. Como eu digo, costumo brincar, eu sou emocionalmente primário, quer dizer, foi um choque muito violento durante um curto espaço de tempo, e depois, claro, eu fui tocar minha vida, cuidei do Felipe, a gente ia com a Beth, com a minha mulher. E esse tema nunca entrou na literatura, porque é um tema muito carregado e é uma casca de banana para um escritor, porque a tentação ao sentimentalismo, ao kit, ao você falsificar a realidade é muito grande. O melodrama, né? Exatamente, se fazer um melodrama, se fazer uma choradeira, uma coisinha. E às vezes um discurso sentimental ele pode ser muito útil no ponto de vista social. O doutor pode explicar isso aí, quer dizer, você tem que ser, de alguma forma, você tem que dar um cuidado emocional para os pais de uma criança com problema. Isso é justificado, quer dizer, você tem um discurso socialmente aceito, ou piedoso, ou religioso, ou assim, para, de certa forma, segurar o impacto do fato. Mas para a literatura, quem conhece a literatura sabe que é um péssimo conselheiro, né? A literatura ela vai em camadas bem mais profundas. E então virou um ponto cego para mim. O Felipe nasceu em 1980, eu só escrevi esse livro em 2007, comecei a escrever. Então, durante 20 anos, nem me passava pela cabeça escrever sobre a síndrome de Down, porque eu dizia, isso não vai dar boa literatura, não. E, de fato, eu fiz o certo, porque eu escreveria um mau livro se fosse escrever, ou você está ainda sob um impacto emocional muito grande. Eu sempre brinco, literatura tem que ser como uma vingança, tem que ser escrito a frio, né? Você tem que estar distante. Você pode simular a emoção, mas você mesmo não pode estar emocionado. Você tem que representá-la. E só depois, quando nem digamos, o Felipe já tinha me transformado completamente, eu transformado a ele completamente ao longo da vida, ou seja, não havia mais nenhum problema com relação à síndrome, não tem até hoje, é que o tema começou a me interessar literariamente como um desafio pessoal, quer dizer, eu estava me sentindo um covarde de não tocar nisso aí. É uma covardia você, um escritor com todo o trabalho que eu faço, de repente jamais esconder isso da minha vida. E aí o Filho Eterno nasceu de uma forma muito diferente de todos os meus outros livros. Ele tem um fundo autobiográfico, mas é uma estrutura romanesca. Eu trabalhei como romance e criei um pai em terceira pessoa. Na verdade, eu estou me vendo de longe. Eu estou me vendo a 20 anos de distância. Eu criei um personagem, e sem piedade também, né?
Essa foi a gênese do livro. Eu vou voltar a esse tema porque, na verdade, essa é a grande força do livro, que faz com que você nem passe perto da casca de banana, né? Quer dizer, você adota uma perspectiva distanciada de si mesmo, e tem uma série de questões literárias vinculadas à sua escolha estilística. Mas antes de entrar no aspecto propriamente literário, Cristóvão, eu queria que você falasse um pouco sobre o fato de que o Felipe hoje está com 40 anos. 40 anos, vai fazer 40 anos em novembro, e uma saúde de ferro, né? Ele tá, e é exatamente isso que eu queria saber. Faz natação 3 vezes por semana, tem uma ateliê de pintura que ele passa 2 dias por semana lá, ele tem uma atividade. Agora ele está confinado aqui, né? Mas ele vai na esteira lá, todo dia ele fica 1 hora andando e claro, com o computador na veia, né? Direto com os joguinhos e tal. E eu queria te fazer uma pergunta, então, conectando a resposta anterior do Dr. Zan Mustak. Como é que foi, além do trauma de ter um filho com síndrome de Down, a perspectiva de uma baixa expectativa de vida e se você acompanhou a mudança dessa expectativa ao longo desses 40 anos? A sua expectativa inicial era de que ele vivesse pouco e depois você viu que a possibilidade de uma maior longevidade estava no horizonte? Olha, curiosamente, na época que o Felipe nasceu, eu era ainda estudante de letras, eu não estava nem formado. E eu, para sobreviver, eu fazia revisões de tese e mestrado de outras áreas, pessoal. Precisava revisar texto, eu era revisor, fazia de freelancer. E uma das teses que eu corrigi 3 ou 4 meses antes do Felipe nascer era sobre síndrome de Down, na época mongolismo. E eu fiz a revisão do texto, então eu aprendi muita coisa sobre síndrome de Down, sobre trissomia do 21, e entre as informações que estavam lá, uma delas é essa que criança vive pouco. Então foi quando o médico começou a descrever, já na maternidade, as características do Felipe, eu imediatamente saquei. Eu disse, é a trissomia do 21. Porque o médico evitou prontamente, né? Eu sabia, exatamente. Ele começou a dizer, não venha me enganar, eu sei o que é isso. Eu já tinha feito aquilo. Então talvez um dos momentos mais fortes do livro é essa revelação, porque a tua vida muda para sempre. Você realmente não tem mais retorno. A ideia que você tem é da inexorabilidade do destino. Você não tem o que fazer e não tem o... E, claro, o livro trata desse choque do ponto de vista paterno, quer dizer, é um livro da perspectiva masculina do pai, que eu acho que é muito específica, é diferente da mãe. É uma lógica culturalmente diferente, um tipo de paternidade tem toda outra estrutura. E esse choque é um dia inesquecível, quer dizer, uma marca. Mas eu sabia, eu tinha conhecimento acadêmico, racional, quer dizer, no nível do leigo, tal, mas eu sabia o que era aquilo. A questão é que isso não serve para nada, do ponto de vista emocional. Não, isso não te ajuda em nada. Você simplesmente saber, aí que você começa a ficar adulto. É uma outra história que começa aí. Vou fazer uma pergunta para o Dr. Zan. Dr. Zan, a gente falou que as crianças portadoras da síndrome precisam fundamentalmente do que as outras crianças precisam, né? Mas com alguns cuidados a mais. O senhor concorda? Se o senhor concorda, que tipo de cuidado e atenção é preciso ter, diferente daquele entregue às outras crianças, Dr. Zan? Eu costumo dizer de uma forma muito mais clara para os pais poderem entender. A pessoa com trissomia 21 tem uma área de armazenamento das informações, assim como nós também temos. Esta área chama-se hipocampo. Todos nós temos um espaço, um HD, que comporta mais ou menos 4 milhões de informações, enquanto que uma pessoa com trissomia 21 tem aproximadamente uma área que corresponde a 3 milhões e meio de informações. Então, a pessoa com trissomia 21 e tem cerca de acúmulo de potencial de 3 milhões e meio de informações, tem dificuldade de acessar a informação. Então, ela armazena, ela aprende, mas na hora de nós perguntarmos alguma coisa, ela tem essa informação, só que ela demora muito tempo para acessá-la. Este fato aqui gera
aquilo que nós chamamos a evidência do comprometimento intelectual. Ora, se eu tenho essa dificuldade, certamente eu vou ter uma resposta social que, curiosamente, gera limites de abordagem, de pertinência e de direito a essa pessoa dela ter o tempo, de respeito ao tempo de evolução, dela procurar esta resposta e responder. Então, eu pergunto a ela, por exemplo, quais são as cores da bandeira brasileira, e ela tem essa informação, e ela vai procurar na cabeça dela quais são essas cores. Ora, ela falou assim, bom, tem uma cor que é a cor da mata. Sim, mas como é que chama essa cor? É a cor das árvores, das plantas. Sim, mas como é que ela chama essa cor? Aí o interlocutor acaba perdendo a paciência e pergunta outra coisa. Pergunta, por exemplo, o que ela usa para escovar o dente. E ela fala assim, é aquele negócio que coloco na pasta e eu coloco na boca. Tá, mas o que chama aquilo lá? Aquilo chama, como é que é mesmo? E ela perde o tempo e o interlocutor também não tem a paciência e pergunta outra coisa. Como é que chama o seu pai? Ah, meu pai chama Verde. Este verde é a resposta correspondente à pergunta da cor que mais tem na bandeira brasileira. Há uma defasagem ali, há um gap. Esse gap é muito amplo e muito frequente, de tal forma que ele tem essa informação, ele tem dificuldade de acessá-la. O senhor fez algumas considerações, não apenas médicas, mas linguísticas. Eu queria lembrar que o Cristóvão Tessa, além de romancista e hoje um dos grandes escritores da literatura brasileira, durante muito tempo foi professor, ao contrário do que muita gente pensa, não de literatura, mas de língua portuguesa. Cristóvão, como é que foi a sua experiência com o Felipe, seu filho, que tem síndrome de Down, em relação a essa capacidade de abstração, nomear as coisas, e como é que isso se reflete no seu livro? Eu ia já, até vou aproveitar aqui o doutor Zé para consultá-lo também, porque eu tenho dúvidas. Claro que a gente foi, dos anos 80, você tinha pouca informação, embora eu ia para São Paulo, ia para o Rio, a gente correu atrás, como pôde, estimular o Felipe. E eu comecei a perceber algumas, digamos, lacunas em função, basicamente, da linguagem, da sintaxe. Por exemplo, o Felipe, durante muitos e muitos anos, tinha dificuldade em lidar com metáfora. Quer dizer, ele é literal. Se você dissesse quantos paus fazer uma canoa, isso aí é absolutamente incompreensível para ele. O pau é um pedaço de madeira, canoa é um objeto. Para ele sair disso aí para uma imagem, que coisa que tivesse... Aliás, eu exploro isso no meu livro. O outro aspecto é a noção do tempo, que, aliás, foi uma revolução na minha própria literatura, a questão da fusão dos tempos, porque o Felipe, até hoje, ele tem 40 anos, ele não sabe o que é segunda-feira, sexta-feira, e às vezes ele levanta e diz assim, hoje é sábado, hoje tem ateliê, hoje é dia de natação. O ontem, para ele, é uma abstração. Ele lembra do campeonato do Atlético, que foi campeão brasileiro em 2001, como se fosse no ano passado. E, ao mesmo tempo, amanhã é outra abstração. Ou seja, a noção de tempo dele é profundamente difusa. Ele tem um presente perpétuo. Cristóvão, no seu livro, o seu narrador aborda de uma maneira muito interessante a relação do personagem principal com o filho, em que o filho que vive teoricamente num presente eterno passa a ter ideia do que é futuro e do que é passado a partir do acompanhamento de jogos de futebol. Achei bastante interessante. A outra coisa é que o Felipe, o personagem que tem síndrome de Down no livro, desenvolve a identidade dele a partir do contato com artes plásticas. Ele se autodefine como um artista plástico sem nenhum problema, ao contrário do pai, que teve sempre dificuldade para se definir como escritor. Achei muito interessante isso, essa abordagem no livro de maneira crua, mas bastante interessante e muito empática também. O futebol foi uma surpresa, porque eu nunca fui, quando jovem, nenhum fanático por futebol. Eu torcia para o Atlético, assim, distanciadamente, normalmente. E com o Felipe eu comecei a perceber,
com a maturação dele, depois dos 10 anos, 11, 12, que o futebol passou a ser um elo profundo de socialização, uma espécie de ligação, porque todo down, acho que tem, o Dr. Zander, não sei se concorda, pode aprofundar isso aí, um toquinho de autismo, de viver num mundo fechado, no próprio círculo. Tem um toque de autorreferência. O futebol como que foi um elo de ligação do Felipe com o mundo que foi se ampliando, inclusive de forma cognitiva. As únicas palavras que o Felipe até hoje escreve são nomes de times de futebol, com maiúsculas. Eu há pouco tempo, fui para São Luís do Maranhão fazer uma palestra, eu trouxe uma camisa do Sampaio Corrêa, e ele adorou a camisa e tal, e já está acompanhando na internet, já baixou hino, já descobriu, já está dizendo para mim que o Sampaio Corrêa vai para a Série A, que... Então, ele cria um vínculo de sociabilidade que é absolutamente fantástico. Deve ter alguma razão subterrânea por que o futebol é tão universalmente popular. Ou seja, é uma coisa muito forte, mexe com algum inconsciente coletivo, alguma coisa. Não é subterrâneo. Não é subterrâneo, é muito transparente. Muito transparente. O cotidiano das pessoas do brasileiro, em termos de atividade, por exemplo, de um monitor de uma televisão, é o esporte mais cotidiano que nós temos. E a pessoa com trissomia do 21 tem o poder de memorizar e aprender melhor daquilo que ele vê e não aquilo que ele ouve. Então, a pessoa com trissomia 21 aprende muito mais vendo do que ouvindo. E este fato fez você claramente traduzir e observar que tudo aquilo que você mostrava a ele se expressou com muito mais facilidades. Queria saber, ainda tocando no mesmo assunto, se, além do futebol, a arte, que é assunto do nosso podcast também, junto à medicina, pode auxiliar na melhora dessas funções, e se vocês dois têm outras referências relacionadas à síndrome de Down para oferecer para a gente aqui, referências artísticas. Bom, a arte sempre abre, a literatura abre hipóteses de existência, né? Se coloca em outras dimensões da vida que não simplesmente ser fechado em você mesmo. Então, é sempre abre caminhos. Para mim, um livro fundamental para eu ter ideia e sair daquele buraco negro que eu estava com relação ao tema foi o Kenzaburo Oe, Uma Questão Pessoal, um escritor japonês, que foi Prêmio Nobel de Literatura, e que eu li depois dos anos 2000, e foi a primeira vez que me deu a coceira na cabeça de escrever sobre o Filho Eterno, chegando à conclusão, eu disse, é possível escrever um bom livro com esse tema, quer dizer, não é só uma casca de banana, é difícil, mas é possível. E isso eu aprendi lendo Uma Questão Pessoal. Então foi um livro marcante para mim. E a literatura eu acho fantástica porque ele é um discurso da ambiguidade, não é de fechamento. E eu acho que pais que vivem essa tensão, esse problema emocional, precisam de aberturas para as ambiguidades, as duplicidades do mundo, não para o fechamento. E, claro, não só a literatura, mas a pintura, as artes plásticas, a música, a dança, quer dizer, todas as atividades artísticas têm uma importância absolutamente fundamental na formação de todo mundo e muito especialmente na formação de uma pessoa com problemas, quer dizer, com carência. Cristóvão, de uma forma muito curiosa, eu sendo médico, eu gosto muito de arte, gosto muito de música, gosto muito de pintura. E um livro que tem me ajudado muito é o livro do Kandinsky. Kandinsky, como grande pintor, né, teve uma luz quando ele escreveu esse livro do Espiritual à Arte, correlacionando a música, as cores, o movimento, a luz, trazendo um alicerce que permite a nós todos, inclusive a mim como médico, a poder tentar entender o que se passa em alguns momentos, N momentos do nosso cotidiano e da população com trissomia 21 na correlação da habilitação, do aprendizado, do traçado, do movimento e da música. Ora, as cores com a música traduzem perfis claros emocionais. E este contexto se traduz
numa habilitação profissional, que eu vou me colocar como médico, para poder entender o que pode acontecer no ritmo, na harmonia metabólica do cromossomo em excesso. Eu costumo fazer a seguinte correlação. Você lembra muito bem de um instrumento hindu que é a cítara, que aos nossos ouvidos ela traduz-se com um som curioso, diferente, agradável, mas ela não faz parte de uma orquestra sinfônica padronizada. Mas ela cabe nessa orquestra. E no momento que ela cabe nessa orquestra, ela me permite um acréscimo a toda a silhueta harmônica de uma música. Quando eu falo numa trissomia de 21, eu proponho uma analogia com esse instrumento quando eu coloco numa orquestra. Então, eu tenho uma orquestra que todos nós temos, somos os 46 cromossomos, e na hora que eu tenho o 47º cromossomo, em alguns momentos, ele não me permite uma boa habilidade de ouvido dentro daquele ritmo. Entretanto, na grande maioria dos momentos, ele me permite, sim, uma boa harmonização e um bom entendimento deste instrumento naquela harmonia. Então, se escutar um Bach, um Beethoven, um Beatles, né, dentro de uma orquestra sinfônica, e quando eu colocar um instrumento diferente, isto vai gerar uma tradução diferente, que é o que eu posso traduzir como o famoso livro do Kandinsky, né? O espiritual na arte, o que faz com que o indivíduo possa gerar um entendimento de uma pessoa diferente na nossa sociedade e dar, sim, oportunidade, assim como o Kandinsky teve essa oportunidade de traduzir em texto, em literatura, aquilo que ele sempre foi como genial na pintura. Perfeito. Doutor Zamos, tá, que essa sua imagem de uma orquestra que, de repente, tem uma cítara que, num primeiro momento, causa uma dissonância, mas depois amplia a nossa possibilidade de ouvir e decodificar outras escalas sonoras, outros tons e microtons, talvez seja uma bela metáfora musical para a síndrome de Down, né? O que parece uma limitação pode, ao mesmo tempo, dependendo do olhar, ampliar Justo. A nossa compreensão. Essa é a intenção. Da nossa relação com o mundo, de todos nós, com ou sem síndrome de Down. Bom, eu espero que vocês todos tenham gostado da nossa conversa de hoje. Eu agradeço imensamente ao Dr. Zam Mustak, ao escritor Cristóvão Tessa, ao meu colega Augusto César de Macedo, que é curador deste podcast. Espero você no próximo Doc Talks. Até lá. Esse podcast é um oferecimento de Fleury Medicina e Saúde. Fleury, a gente cuida, você confia.